antes de eu namorar com ela, eu tinha namorado com a menina que, tipo assim, eu era cegamente apaixonado. E eu tinha, assim, tipo... E ela não queria nada comigo. E eu fiquei, tipo, cara, eu ficava tentando. Mas assim, eu fui guerreiro. Porque, tipo assim, ela saiu de não querer nada pra namorar 3 meses comigo. Ela deu um período de experiência. Ela fez um estágio comigo. Não passei depois no estágio, porque depois de 3 meses ela terminou. Ela tinha que registrar ou romper laços, ela rompeu laços. Mas eu fui assim, cara, eu queria muito, assim. Eu era tipo, mas sabe aquela paixão adolescente cega? Eu era tipo assim, totalmente, caraca, só quero saber dela. E quando ela terminou, tipo, eu fiquei um tempo muito olhando pra ela só. Apaixonadinho. E tipo, quando eu... Inclusive nessa época, quando eu cheguei a brincar com a Lu, eu não fiz com essa intenção, real. Minha cabeça tava nela ainda. E aí, durante 6 meses, a Lu, tipo, meio que... A galera foi percebendo, né? E eu não. Teve uma vez que... Todo mundo. Cara, teve uma vez que foi muito louco. A gente tava numa festa dessas, da festinha de igreja, de alguém. Eu não sei se era da igreja ou aniversário de alguém que tinha a galera da igreja junto. E, cara, tava todo mundo sentado num banco, assim. Tipo, a galera sentando no banco, o pessoal em pé, sentado. Um grupinho de 6, 7 pessoas. Daqui a pouco tinha 5, 4, 3... Resta um, né? Daqui a pouco Tinha mais 2 ali. Aí eu olhei pra Lu e falei assim... As pessoas estão saindo, né? E aí, foi ali a primeira vez que eu pensei, peraí. Tô fedendo? Será que foi? E ele olha pra ela e fala: é você ou sou eu? Olhei pra ela, né? Tu peidou, né? Os caras 16 anos. E aí, foi ali a primeira vez que você pensou? Pensei, sim. E aí logo depois teve essa... A gente começou esse papo de vez em quando, mas nunca, tipo, chegou a rolar alguma parada de fato. Olha que louco. A gente só foi se beijar depois que começou a namorar. E a gente começou a namorar depois de uma conversa 7 horas no telefone, que a gente não lembrava mais nem... A gente não lembra mais nem do assunto. Aí eu lembro que a gente começou... Era na época ainda que tinha Pulso único. Pulso único. Sim, tu não sabe, tu é jovem, você tinha que esperar até meia-noite pra ligar. Sim. Eu tenho aí a gente começou, sei lá, conversa meia-noite, vamos botar assim. A gente... Foi 11, eu lembro, de 11 às 6. 11 às 6. Quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, aí já tava um lenga-lenga pra lá e tal. Pulso único é o quê? Você pagava uma taxa só na ligação. Porque quando você ligava, cobrava por pulso. Certo. Que hoje seria, vai por minuto de ligação. Que você liga. Ah, o cara, tipo orelhão. O cara que tá fora do tempo. Então você pagava... Só que aí tinha um negócio que era em alguns horários. Depois tipo, da domingo o dia meia-noite? todo. Ou dia de semana, da meia-noite às 6. Peguei essa época. Aí você pagava esse pulso único. Sim. Pra internet ou pra A ligação. gente só podia usar a internet lá em Exato. casa depois da meia-noite. Sim. E foi por causa disso que o pornozão se popularizou, né? Porque o só pessoal tinha entrava pra fazer isso daí. meia-noite às 6 era a única coisa que tinha pra ver. Mas era isso, cara. Entendi. O pornozão não, era isso a nossa ligação. Aí a gente conversou, cara, sobre muita coisa no papo que pra gente não durou 7 horas. Foi muito legal. Conversamos pra caralho de tudo, Tava tudo. 3 podcasts aí. Exatamente. E aí chegamos, no final da conversa, Luciana chega pra mim assim... E aí? Então estamos namorando, não, eu falei né? assim, a gente tá namorando? Só Não. Não, pô, Não olha só, perguntou. não, olha só. Não, A porque no meu pessoa coração não foi assim. A pessoa fica de brincadeirinha, pra lá e pra cá, já tá enrolando vários meses. 7 horas fica ali conversando. 7 horas, Tamo assim, casado. Cara, o que tá acontecendo? então tamo namorando, Não, né? não tá casado não, porque daí não tem 7 horas de conversa. Não tem. 15 minutão aí. Não tem. Não. 7 horas de atenção numa Não. conversa não tá casado nem Não, não, não. Tamo namorando, beleza. Com meia hora já tá... Ah, tá bom, Luciana, já entendi. Ô tal de pau duro, saco cheio. Você já falou isso ontem. Tem mais alguma coisa? É isso, ou vai... Porra, de novo esse papo, caralho. Teve um Só dia- tem 2 essa caminhos, a cama ou Netflix, é meia hora. Pô, essa acabou. semana, teve um dia que o Marco não parava de falar. Eu falei assim, eu vou contar o tempo que você me deixa falar. Eu contei 18 segundos. Eu falei, aí ele falou, aí eu fui contando. o tempo Mansplaining. que ele fala, aí depois eu vou contar 18 Me segundos. interrupting. Aí eu falei, Me caraca, interrupting. 18 segundos, cala a boca, deixa eu falar também. Menstruation, eu não sei. Desculpa. Menstruation. Eu não sei os nomes, desculpa. Mas a Lu fala pra caramba também. Eu falo pra caramba também. Não, mas aí Até ela que a chegou... gente conversou 7 Ela horas. falou o que pra você, Então, Marcos? O então que a ela gente- falou? Cara, ela parecia aquele vendedor de apólice de seguro de vida que fica, tipo, te ligando, daqui a pouco, do nada, ele te encurrala por todos os lados e fala assim, então a gente tá namorando, né? Se eu falasse não, ia ser Não, muito eu perguntei, pau eu no não cu. falei dessa forma intimidadora, não. Nem vem. Eu senti assim.
Ah, porque você é dramático, a gente já sabe. Que Olha chegou a aí. nossa comida, Brasil. Pra acabar com a briga. Acaba com a briga com comida. Passa esse álcool aí pra gente. Por favorzinho. Passa esse álcool aí pra gente. Esse aqui? É. Vamos Vamos. higienizar aí as Muito mãozinhas. opa. Nosso iFood chegou, meus parceiros. Muito. Que delícia. Primeira dama. Olha, meu Agora Deus. quero ser... Olha. Então vocês estão namorando, né? Estamos namorando, voltamos a namorar. Mas aí no dia seguinte a gente foi se beijar. Cuidado, não joga aqui em cima. Eu lembro... Eu posso continuar conversando ou a gente agora tem que falar da Você higienização pode do falar, balde? pode terminar sua história. Pode Ah. falar. Não, e aí, tipo, quando... Um dia depois, a gente se encontrou no shopping. Aí fomos no shopping pra conversar. Meio tipo, fomos no shopping pra se beijar, né? Aquela coisa... Ah, já Tomar uma conversa- casquinha do Mac. Que conversar não tinha mais nada, né? A gente chegou isso... E aí, tudo bem? Tudo. Acabou a conversa. A gente ainda começou namorando escondido. Vocês tinham Porque conversado 7 horas, né? Tinha um garoto lá da igreja que gostava de mim, entendeu? E aí, e era muito amigo, tipo, de nós dois. E a gente ainda não sabia como contar isso pra ele. Então a gente ainda ficou um mês, não foi? Namorando escondido. Sim. Era Ed Gama. Desde aquela época. Com o professor Fernando. Da catequese. Ó, fanfic, ó. A gente tava no início do namoro. Tipo, a gente foi bem assim, tipo, seguindo a cartilha, sabe? De castidade e tudo mais. Até um certo ponto. Depois não deu, né? Mas que bom que a gente só antecipou o processo, né? Porque até o casamento, depois de 10 anos, não ia dar, não. Mas no início a gente demorou muito pra transar mesmo. E aí aconteceu uma vez que, tipo, só que a gente ficava meio que só ali, né? Namorandinho e tudo mais. E eu ainda tava no meu quarto, ainda não era separado no início do namoro. Era eu num beliche, eu e meu irmão em cima. Aí o Matheus tava... Mateus, E o Matheus, ele às vezes não se tocava. E ele ficava no quarto querendo jogar E vocês se videogame. tocavam. Exatamente. Aí teve até um dia que a gente tava lá se beijando e tal. Aí o Matheus chegou. Não, que é o seguinte. Não, Vamos imaginar a cena. vamos. Eu estava... Até um certo Vai, ponto. conta. Eu por favor. estava... Não, eu estava... todos vestidos. Eu tinha 17. Viu? Que eu já tô É bom que ele vai traumatizada. explicando. Eu estava deitado... Parte Eu estava importante. deitado determinado momento, em cima da Luciana, beijando ela. E aí, o Matheus abre a porta, que não estava trancada a porta. Aí o Matheus abre a porta, a primeira coisa que eu falei, não, tamo rezando. Tamo rezando. Que oração é essa? Cara, eu não sabia o que dizer. Eu fiquei muito vergonhado. Aí ele, tá bom. Ele tá assistindo agora falando, vocês não estavam rezando? Aí imagina ele. Matheus, desculpa dizer pra você, mas a gente não tava rezando. Não estávamos. Mas a gente aguentou muito, né? Tipo, até Sei lá. uns 6 anos de namoro. Acho que por aí, mais ou menos, e tal. 6 anos, até... Só nos amassos. Só nos amassos. Mas também, por outro lado, a gente também foi cultivando outras formas de carinho também. Porque às vezes você fica muito focado só na questão do sexo propriamente, né? De penetração e tal. E, cara, existem outras formas também de você gerar prazer no outro. E uma coisa que a gente falava muito, né? É de, pode parecer uma coisa assim brega e tal, mas às vezes o fato de você pensar em manifestações de carinho pra cativar o outro, às vezes você se sente mais beijada por uma coisa que a pessoa faz ou diz pra você, né, do que por um beijo mesmo. Daí não Claro fica um apego só sexual, né? Sim, eu acho que isso fortalece muito a união, entendeu? Até porque a gente já passou por vários perrenguezinhos juntos. A gente falava muito de cumplicidade, sabe? Essa era a palavra que a gente usava bastante. Na verdade, a Lu começou a falar cumplicidade, aí eu fui aderindo também. Mentira, cara, porque na Aí você carta foi olhar no escreveu dicionário pra que mim. Ela, não, cumplicidade. Você cumplicidade. escreveu pra mim uma carta que eu li até... Porque olha só, eu sou a pessoa que quando a gente foi casar, aí eu falei assim, gente, eu acho tão bonito aqueles casamentos de filme que tem aquele voto personalizado. Aí a gente desenrolou com o padre, falou assim, ai padre, poxa vida, eu queria tanto que tivesse o voto personalizado. Ele falou assim, olha só, minha filha, então faz o seguinte, você faz o voto da igreja e personaliza depois, você faz o rabicho personalizado. Eu falei assim, ok, então
então vamos falar isso. A gente fala o negócio e faz um tchananã ali a mais. E aí, eu cheguei, eu dei a ideia. O Marcos fez um discurso todo assim, eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu fiquei pensando, e nisso eu achei uma carta que ele escreveu pra mim quando a gente completou 1 mês de namoro. E aí eu vi, eu falei assim, gente, era exatamente o que eu gostaria de falar. Aí eu peguei essa carta e fui complementando com algumas coisas. E nela, a gente já falava sobre esse lance da cumplicidade. Com 1 mês de namoro é aquela época que eu tinha medo da tua mãe, né? É porque os meus pais... A cumplicidade ali era se eu apanhar, você apanha comigo. Era outro tom. Essa cumplicidade. A cumplicidade, tipo assim, ele foi... Eu lembro do Marcos, quando ele foi conhecer os meus pais. Um mês de namoro, né? Meu Deus. Aí ele foi na minha casa, aí ele já ficava assim, tipo, eu tenho que mandar bem, né? Não sei o quê. É que era meu aniversário, lembra? Aí ele foi. Aí minha mãe também. Minha mãe é família de Minas, né? Então aí a gente fez, eu acho que pão de queijo, pizza. Cara, não fez ainda sentido tinha um bolo. a parada. Era isso. E aí, aleatório. só comida Tava me engordando pro abate. Esse era o sentimento que eu tinha. Pegou ali. pela barriga ali. tão bonitinho que ele não aguentava mais comer. Mas ele tava com aquela, não, eu quero, eu vou comer. Eu tinha certeza que ela fez de propósito. Falei assim, eu vou ver esse menino comer até não aguentar mais. Quero ver se ele gosta mesmo da minha filha. E seus pais estavam sabendo que vocês estavam namorando? Eles são religiosos, não? A minha mãe até é. Como você contou? Cara, eu cheguei e falei, ó, gente, tô namorando e tal. O anjo Gabriel veio até mim. Não, Que besta. não, eu cheguei, já tinha falado com a minha mãe. Com a minha mãe tinha uma abertura maior, assim, pra falar dessas coisas do que com meu pai. E aí eu falei que tinha uma situação que eu já tava pensando e tal. Tinha uma situação. Não, porque olha só. Ó, teve uma ocorrida aí com... Você Não, é uma com o meu situação. coração. Não, teve um por que acidente? situação? Por que situação? Porque lembra que eu falei do garoto que eu estava namorando, a gente estava namorando escondido dele? Então, chegou numa época que eu falei assim, eu tenho que pensar qual rumo eu quero, porque tem uma pessoa que eu tenho certeza do que ela sente por mim. E tem uma pessoa que eu não sei qual é a dela, que no caso seria Marcos. Só que como eu sentia que eu não poderia ser recíproca totalmente contra o menino, eu falei assim, eu prefiro ficar na minha, entendeu? E vendo o que vai dar. E aí a minha mãe acompanhou esse processo também. E aí depois eu só falei, ó, decidi, é isso, você namorando. Tô namorando. Porque no início do namoro, até, tipo, eu ainda tava num processo, por mais que eu já tivesse, eu tô mergulhando de cabeça no relacionamento. Mas eu ainda tinha um pouquinho daquela coisa do relacionamento passado. Do tipo, é difícil curar, né? Você às vezes vai... Não que eu tenha usado a Lu pra tipo, tentar esquecer. Você usou a Lu pra esquecer? Usei a Lu pra tentar esquecer. Cortes do Usei. Vênus. Você pensava em outra quando Pensava em beijava outra quando eu ela? rezava em cima dela. Pensava em outra. rezava em Cortes cima do Vênus. dela. Eu pensava em outra quando rezava em cima dela. A pessoa vendo aqui.